professor Marcos de novo. Pessoal, vamos estudar hoje um pouquinho sobre lançamento horizontal e oblíquo. Nós estudamos anteriormente lançamento vertical. O lançamento vertical é quando eu pego um objeto, jogo ele para cima, ele sobe contra a gravidade, ou se eu pego um corpo simplesmente abandono e ele cai em queda livre. Então, o lançamento vertical é um lançamento que ocorre ao longo da reta vertical, certo? O que a gente aprendeu no lançamento vertical? Só para dar uma recordada. No lançamento vertical, quando o corpo sobe contra a gravidade, eu uso o G negativo. Né? Então, quando a velocidade é contrária à aceleração, eu uso a aceleração da gravidade como sendo um valor negativo dentro da equação, que são as equações do movimento uniformemente variado. Se um corpo cai, ele cai a favor da gravidade. Então, nesse caso, eu uso a gravidade como sendo positivo na equação. O que mais nós aprendemos durante esse período de estudos de lançamento vertical? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, ao mesmo tempo que o corpo gasta para subir, ele gasta para descer. Se eu estou analisando o mesmo nível. Vamos supor que ele saiu aqui da minha mão, subiu até a altura máxima, parou e voltou. Então, o tempo que ele gastou para sair da minha mão e retornar à minha mão é igual. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. E outra coisa extremamente importante que a gente vai aplicar aqui também. A velocidade na altura máxima é zero. Só que lá, né, no movimento vertical que a gente estudou, a velocidade era uma velocidade vertical. Então, a velocidade vertical na altura máxima é igual a zero. Galera, a gente não vai precisar aprender quase nada aqui. É que aqui a gente vai decompor velocidade. Lembra em composição de movimento? Em composição de movimento, a gente pegava a velocidade que estava num sentido, a velocidade que estava no outro sentido, e fazia a composição dessas duas velocidades para ter uma velocidade resultante. Aqui eu já vou ter a velocidade resultante. Eu vou ter que decompor essa velocidade ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. Entenderam? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa bolinha aqui e eu vá lançar essa bolinha com certo ângulo em relação à reta horizontal. Então eu peguei a bolinha, lancei com certo ângulo em relação à reta horizontal. Então aqui está a reta horizontal, ó. E aqui está o ângulo formado entre o vetor velocidade e a reta horizontal. Vamos supor que seja um ângulo θ. Esse vetor aqui está representando a velocidade inicial. Isso aqui é a velocidade inicial. Quando essa bola, vamos supor que seja uma bola, uma pessoa chutou a bola. Quando essa bola entrar em movimento, ela não vai andar simplesmente ao longo da reta vertical, muito menos ao longo da reta horizontal. Ela vai ter componentes na vertical e vai ter componente na horizontal. Entendeu? Então, esse movimento, né, a bola vai alcançar a sua altura máxima e vai retornar para a Terra. E a trajetória feita pela bola é uma trajetória em forma de parábola. Né? É uma trajetória parabólica. Então, a trajetória da bola é parabólica, certo? Descreve uma parábola. Galera, como aqui eu tenho que aplicar o princípio da independência dos movimentos, que é o princípio de Galileu, então o movimento na vertical independe do movimento na horizontal. Entenderam? Então, ó, se eu pegar, decompor o vetor velocidade inicial ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, eu vou ter duas componentes. A componente em X eu vou chamar de V0x e a componente em Y eu vou chamar de V0y. V0y. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender em lançamento oblíquo é a calcular essas duas componentes. Por quê? Porque essa velocidade horizontal, ao longo da reta horizontal, a velocidade sempre vai ser constante. Ao longo da reta horizontal, a velocidade sempre será constante. E ao longo
do eixo vertical, a velocidade é variável. Ela depende da gravidade aqui na horizontal, na vertical, perdão. Então, na vertical, a velocidade depende da aceleração da gravidade. E nós já sabemos que G sempre aponta para baixo. Então, enquanto esse corpo estiver subindo, a gravidade está freando a subida. Então, aqui seria o ponto de altura máxima. Então, nesse ponto aqui, né, no vértice da parábola, seria o ponto de altura máxima, que seria Hmax. Altura máxima. Então, no vértice da parábola, nós temos a altura máxima. Qual seria, nesse caso aqui, a velocidade na altura máxima? Nesse caso aqui, a velocidade na altura máxima não é zero. Por que que não é zero? Olha só, vamos pensar um pouco. Vamos supor que eu chutei a bola. A bola está subindo, chegou na altura máxima. Se na altura máxima a velocidade da bola for zero, a bola vai parar e cair. Não é isso que acontece. Ela continua o movimento, indo na horizontal. Entendeu? Então, a velocidade vertical na altura máxima é zero. Como que eu represento velocidade vertical? Velocidade vertical não é ao longo do eixo y. Então, ó, a velocidade na direção de y na altura máxima é zero. Então, essa velocidade aqui está representando a velocidade na altura máxima. Ok, galera? Essa velocidade é a velocidade na altura máxima. Então, a velocidade vertical é zero. A horizontal não. Então, vai ter uma certa velocidade lá, que é a velocidade horizontal, porque a velocidade ao longo do eixo horizontal é constante. Então, ó, deixa eu escrever isso para ficar mais claro para vocês. Então, nós vamos ter dois tipos de movimento aqui, né? Eu chutei a bola com uma certa velocidade inicial e como esse vetor velocidade está com um certo ângulo em relação ao eixo horizontal, eu posso decompor essa velocidade ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. O movimento ao longo do eixo x é um movimento uniforme. Movimento em x é movimento uniforme. Então, se ao longo do eixo x, ó, eu não posso usar as equações do movimento uniformemente variado, eu só posso usar equações do movimento uniforme. Quais são as equações do movimento uniforme? Ao longo do eixo x, só sorvete, S é igual a S0 mais VT. Galera, não é qualquer velocidade que eu coloco aqui agora. Eu não posso colocar a velocidade inicial aqui. Eu tenho que colocar a velocidade em x. Eu tenho que achar essa componente x. Então, vou colocar aqui V0x. Certo? Deus é tudo, serve aqui também. Todas as equações do movimento uniforme é aplicável ao longo do eixo horizontal, do eixo x, certo? Na vertical, o movimento em y é um movimento uniformemente variado. Então, o movimento em y é um movimento uniformemente variado. O movimento em y é um movimento uniformemente variado. Então, se eu estiver analisando o eixo y, eu posso usar qualquer equação lá do movimento uniformemente variado. Só sorvetão, vovô ateu e a equação de Torricelli. Então, ó, a posição em um instante qualquer é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Galera, só para relembrar, para adaptar essa equação aqui para o movimento oblíquo. A aceleração que atua nos corpos, quando está subindo e descendo, é a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, você vai substituir por 10, que é a gravidade da Terra, né? G, ou a gravidade de um planeta qualquer. Se o corpo está subindo, ao invés de ser o mais, é o menos, certo? Como a gente está analisando o movimento em Y, essa velocidade inicial aqui, ó, é a velocidade inicial em Y. Seria a componente desse vetor na direção de Y. Certo? Então, a posição inicial é igual a final é igual a inicial, mais
velocidade inicial em y vezes tempo mais at ao quadrado sobre 2. Aí, a função horária da velocidade é aplicável aqui também. V igual a V0 mais AT. Essa velocidade, por ser um movimento em y, é a velocidade inicial na direção de y. Então, a velocidade inicial na direção de y. E temos a famosíssima equação de Torricelli, né? Todo mundo adora a equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, só que agora é inicial em y, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, ou ΔS, né? Ó, a única coisa a mais que tem que acrescentar aqui é o mais ou menos aqui, tá? Então, dependendo da situação, se eu estiver analisando o corpo subindo, é o menos. Se eu estiver analisando o corpo descendo, é o mais. Só isso, tá? Professor, o senhor falou, mas eu não sei como que eu vou calcular o V0x e o V0y. Sogra. Sessão aqui, ó. Sessão. Vou apagar aqui. Eu sei que vocês já copiaram, eu vou apagar aqui. Galera, se eu tenho uma bolinha que está sendo lançada com uma certa velocidade inicial. Essa bolinha forma um ângulo θ com o eixo horizontal. Lembram da laranja que eu tinha comentado com vocês? Se eu quero achar a componente horizontal da velocidade, o que vai acontecer com a laranja? Ó? Que é a componente horizontal. V0x. Como que eu determino V0x? V0x é igual ao próprio vetor V0, é o vetor resultante V0, vezes com ângulo. Esse vetor não está com ângulo? Se está com ângulo é cosseno, ou com sul, né, a laranja, cosseno do ângulo. Então, dessa forma, eu determino a componente horizontal da velocidade inicial. Ó, se eu quiser saber a componente vertical, que vai estar para cá, ó, que eu vou chamar de V0y. Como que eu determino V0y? Galera, V0y é igual ao próprio vetor resultante, que é esse azulzinho aqui, ó, o próprio vetor resultante, sem ângulo. Ó. Se eu puxar ele para cá, é sem ângulo. O ângulo está ali embaixo. Se é sem ângulo, é seno. Seno do ângulo. Então, a maioria dos exercícios a gente vai ter que começar desse jeito. A maioria dos exercícios a gente vai começar dessa forma. Vamos resolver um exercício só para entender melhor essa situação toda aí? Então, galera, agora vocês vão pegar o livro número 2, tá? Lá no livro número 2, página 13, atividade de sala número 3, tá? Página 13, livro 2, página 13, atividade de sala número 3. Um projétil é lançado em uma direção que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é 10 metros por segundo. Considerando-se que a resistência do ar é desprezível, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento é, em metros por segundo, igual a... Então, galera, ele quer saber a velocidade de lançamento. Vou apagar tudo isso aqui para a gente fazer o exercício. Vocês já sabem fazer isso aqui. Só que está misturando os conteúdos, vai ficando mais complicado. Mas isso aqui é composição de movimento. Ou decomposição de movimento. A gente vai compor um movimento aqui agora. Olha só. O que o exercício 3, lá da página 13, falou pra gente? Falou que a velocidade, ó, um objeto foi lançado obliquamente. Esse objeto subiu, foi até a altura máxima e desceu. Certo? Galera, a velocidade na altura máxima, nesse caso, não é zero. A velocidade vertical na altura máxima é zero. Qual que é a velocidade na altura máxima? Galera, a velocidade na altura máxima é a velocidade horizontal.
Então, se eu determinar a velocidade horizontal, o que é a velocidade horizontal? Deixa eu só aumentar o tamanho desse vetor. A velocidade horizontal é a componente desse vetor em x. Então, se eu souber que a velocidade na altura máxima é exatamente a velocidade horizontal, eu consigo determinar o vetor resultante. E é esse vetor resultante que a gente tem que determinar. Certo? Então, ele nos deu a velocidade na altura máxima. Qual que é a velocidade na altura máxima segundo o enunciado? 10 metros por segundo. Se eu sei a velocidade lá na altura máxima, e eu sei que o movimento na horizontal é sempre constante, então a velocidade inicial horizontal é 10 metros por segundo. Então V0x é igual a 10 metros por segundo. Como enunciado falou que o ângulo é igual a 45 graus, ele falou que o ângulo entre a velocidade inicial e o eixo horizontal é de 45 graus, então eu consigo determinar essa componente aqui. Eu vou recompor essa velocidade para determinar a velocidade resultante, que é o V0. Tem várias formas. Se você entender que 45 graus é o ângulo que divide a diagonal de um quadrado, se eu pegar um quadrado de lados iguais, lógico, dividir sua diagonal pela metade, esse ângulo aqui é 45 graus, aqui é 45 graus. Ou seja, se aqui vale 10, todos os lados valem 10 também. Aqui é a mesma ideia. Se o ângulo é 45 graus, cara, agradeça. Por quê? Porque se na horizontal vale 10 metros por segundo, na vertical também vale 10 metros por segundo. Entendeu? Então a velocidade vertical também vale 10 metros por segundo. É como se fosse um quadrado. Se o ângulo é de 45 graus, esse lado é igual a esse, assim como esse é igual a esse. Vocês entenderam, né? Então, se aqui é 10 e aqui também é 10, eu consigo calcular a diagonal por Pitágoras. Ou se você não quiser usar Pitágoras, como eu já sei o valor de V0x, se eu sei o valor de V0x e sei o valor do cosseno do ângulo que o exercício forneceu, né, 45 graus, eu consigo determinar V0. Eu vou usar decomposição de vetores. Então, V0x é igual, como o ângulo está aqui, pego V0, projeto em x, então é cosseno. Então seria o próprio vetor V0 cosseno do ângulo. V0x é 10, eu quero descobrir o V0, então vai ser 10, que é igual a V0, V0 a gente não sabe ainda, vezes cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno vezes raiz de 2 sobre 2. Eu vou colocar aqui, 45 graus, tá? Que é o ângulo que foi fornecido pelo enunciado. Vou pegar esse 2 que está dividindo, jogar multiplicando 10. E depois o raiz de 2 que está multiplicando V0, passar dividindo. Então vai ficar 2 vezes 10, vai ficar 20. Esse raiz de 2 está multiplicando V0, vai passar dividindo. Sobre raiz de 2, isso é igual a V0. Racionalizando, então V0 vai ser igual a 20 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Quando eu tenho duas raízes sendo multiplicadas uma pela outra, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Então vai ficar, raiz de 4 é 2, então vai ficar dessa forma. V0 vai ser igual a 20 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, V0 vai ser igual a 10 raiz de 2. Metros por segundo.
E assim a gente conclui